Olá, a paz do Senhor Jesus. Este é um novo programa da Igreja Cristã Maranata, Identidade e Propósito, Emoções, Temperamentos e o Plano de Deus. Nós falamos aqui dos nossos estúdios na cidade de Goiânia, no estado de Goiás. E comigo aqui no estúdio, mais uma vez, Pastor Orlando, a paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus, Pastor Fabiana, a todos que nos acompanham. Amém. O tema deste programa é o sistema límbico. E o texto da Palavra de Deus que leremos se encontra no livro de Provérbios, no capítulo 4, no versículo 23, que diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. No programa anterior, Pastor Orlando, eu me lembro que foi comentado que o coração ele não está no peito. O coração ele está na mente, não é isso? Claro, o coração que bombeia, né, todo o sistema sanguíneo, está tudo aqui. Mas se tratando de emoção, este coração é a mente. Né? O coração aqui, para nós, é a mente. Como centro das decisões do homem, não é isso? Isso mesmo. O coração, durante milênios, né, ele foi usado como uma figura para retratar o centro das emoções. Platão já dizia que o ser humano era um ser de cabeça, coração e ventre. E que, de certa forma, retrata ali os centros de inteligência que nós temos, o centro ativo, o centro emocional e o centro teórico, que é um assunto para um outro programa que nós teremos falando sobre uma ferramenta comportamental. Então, o coração ele se tornou o centro das emoções. Quando você vai para a fisiologia humana, o coração ele tem outra função, o papel dele não é processar emoções. Onde que as emoções são processadas? Na mente. A mente é quando a Bíblia fala assim, ó, de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. O que a Bíblia está dizendo para nós é que nós precisamos guardar a nossa mente. Né? Então, nós temos aqui um exemplo, um protótipo aqui de um encéfalo. Né? Nós sempre falamos aqui de um encéfalo, não cérebro. É conhecido popularmente como cérebro, mas qual que é a diferença do encéfalo e do cérebro? Quando você tira o cerebelo, e aqui você tem aproximadamente 60% dos seus neurônios estão aqui. Quando você tira o tronco encefálico, vou desmontar aqui o brinquedo, você tira aqui o tronco encefálico, que faz a conexão aqui com medula, com a parte que nós chamamos de sistema nervoso central, que é crânio e coluna. Então, nós temos sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, que aí nós temos neurônio em todo o nosso organismo. Você tem neurônio na ponta do seu dedo, que é a forma como essa comunicação acontece. Quando você corta o dedo, ele emite um comunicado e o cérebro ele starta ali uma ação para que seja corrigido o corte daquele dedo. E aí nós temos, isso aqui é o cérebro, quando você pega os lobos, esse aqui é o cérebro. Então você tem o lobo frontal, você tem o lobo aqui nessa região, que para o pessoal ver, é o lobo parietal. Você tem o temporal, que fica mais próximo do nosso ouvido, e você tem o occipital, que é essa parte aqui mais próximo da nuca. Inclusive, a visão ela é processada no lobo occipital. Tudo que os seus olhos captam como uma câmera, ele é processado, né? São regiões de processamento primário, é processado aqui no lobo occipital, que é essa região aqui. E toda tomada de decisão é o lobo frontal. Ou, mais especificamente, o CPF, é o córtex pré-frontal. Aqui é onde é a parte de planejamento, tomada de decisão, é aqui onde acontece. Quando nós pegamos essa estrutura interna, nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema límbico. Então, eu pego aqui a parte do tronco encefálico. Então, aqui eu tenho o cérebro no seu corte central, né? Então, aqui, essa região aqui é onde se processa o que nós chamamos de sistema límbico. Vamos falar um pouquinho sobre ele. Agora, quando eu venho para a luz da palavra, eu vou deixar o brinquedinho aqui.
quando eu venho para a luz da palavra, é importante que, lá em Gênesis, a palavra diz assim, né, o Senhor, diante da corrupção humana, ele fala assim, ó, que o homem é mau desde a sua meninice. Essa é a natureza do homem. Tem um outro texto da palavra que diz assim, enganoso é o coração do homem. Então mostra essa estrutura que foi corrompida. Uma estrutura que o homem sai do Éden, o pecado entra na vida do homem e essa estrutura é corrompida. Mas o Senhor tem um projeto redentor na pessoa gloriosa do Senhor Jesus para restaurar o homem. Então, quando nós vamos lá no Salmo 84, salvo engano, ele diz assim, ó, bem-aventurado, feliz é o homem cuja força está em ti. Então, o primeiro ponto para nós, a força não é nossa, ela é do Senhor. E cujo o coração estão os caminhos aplanados. O que é o caminho aplanado? Eu vou retirar todo o empecilho, todo o impedimento, toda a emoção que está sendo entulhada no coração, trazendo um mal, formando um mau comportamento. Um detalhe interessante, pastor Fabiano, nos nossos seminários, seus irmãos, aqueles que são da Igreja Cristã Maranata, que participam do seminário conosco, vão se lembrar. A primeira aula dos nossos seminários era falando sobre perdão, porque o coração tem que estar aplanado. O coração, aqui, ó, ele precisa estar livre para o Senhor poder entrar e realizar esse projeto, esse resgate, trazê-lo novamente para os caminhos do Senhor. Então, quando nós sabemos que a força é do Senhor, tem um outro texto da palavra de Deus que diz assim, ó, filho meu, dá-me o teu coração. Então, o segredo para nós é darmos o nosso coração para o Senhor. O segredo é deixar que Ele governe as nossas vidas, é nos entregarmos sem reserva, é seguirmos aquilo que a palavra, que a Escritura nos orienta acerca de uma vida, de um testemunho, de um comportamento que glorifique o nome do Senhor. O tema do nosso programa é sistema límbico. Porque o sistema límbico, o que é o sistema límbico? É o cérebro emocional. Ele é o conjunto de estruturas localizado abaixo do córtex, que são aqueles elementos que eu mostrei agora há pouco, o lobo frontal, parietal, occipital e temporal, e que são responsáveis pelas respostas emocionais. Então, eu gostaria de projetar aqui uma imagem, né, para que as pessoas possam nos acompanhar, e lembrando que o sistema límbico ele é uma interface entre o sistema neural e o sistema motor. Certo? Então, ele está entre o pensar e o agir. A emoção está lá, no meio. Entre o processar e o agir. Então, dentro do nosso sistema límbico, de uma maneira até um pouco resumida, né, nós temos esses elementos que fazem parte do sistema límbico. Então, primeiro é o tálamo. O tálamo é essa bolinha que é azul, né, aqui na imagem. O tálamo, na linguagem, né, até da tecnologia, é o hub. Então, tudo aquilo que eu recebo pelos sistemas sensoriais, visão, audição, tato, paladar, o olfatório ele não passa pelo tálamo, é o único que não passa pelo tálamo. Mas aquilo que entra nos sistemas, que nós também chamamos de sistemas representacionais, ele passa pelo tálamo, o tálamo distribui para as áreas de processamento primário. Então, se é luz, forma, imagem, aquilo que nossos olhos captam, ele vai para o lobo occipital. Se é aquilo que eu estou sentindo sinestesicamente pela pele, vai para o parietal. Se é aquilo que eu estou ouvindo, vai para o temporal. Então, ele é o hub, ele recebe, ele distribui para as áreas de processamento. E essas áreas de processamento, elas vão decodificar
devolve para o tálamo, é como se ele recebesse um monte de peças e montasse essas peças, e isso em fração de segundos, e devolve para o lobo frontal, por isso que ele está aqui na imagem, porque o lobo frontal é a região da tomada de decisão. Então, aquilo que eu recebo de estímulo externo vai ser processado pelo tálamo, e ele vai devolver isso depois através de uma figura. Como é que você sabe que uma televisão é uma televisão? Porque existe uma sinapse neural que foi construída pela primeira vez que você viu a televisão. Então, aquilo que pode ser envolvido pelo toque ou pela audição, não, o som que eu estou ouvindo é de uma TV ligada, ou pela visão, isso vai processar e vai gerar uma tomada de decisão. Então, você sabe que uma televisão, por exemplo, não oferece risco para você. Mas se você recebe uma imagem, essa imagem dos sistemas sensoriais, ela passa pelo tálamo, e o tálamo distribui. E nesse retorno, você identifica um elemento cilíndrico com aproximadamente 2, 3 metros, com as cores vermelho e preto, dentro dos seus arquivos, da sua memória de longo prazo, você vai entender que aquilo é uma cobra. E aí entra os outros elementos. Você tem a amígdala, que é como se fosse um alarme. Nós falamos do sequestro amidalar que existe para você passar a ter uma atitude de luta ou fuga, né? O ruim é quando há uma paralisação, isso é ruim. O hipocampo, ele tem uma conexão nervosa direto com o coração, ele vai disparar epinefrina, norepinefrina no seu coração, vai te dar uma taquicardia, vai bombear todo o seu sangue para as extremidades, seu sistema digestivo ele vai parar, sua boca vai secar. É aquela sensação do alarme. E isso está relacionado com algo que é primitivo no homem, que é o sentido de sobrevivência. Então, o hipocampo ele vai gerar essa descarga de epinefrina e norepinefrina, que é a mesma adrenalina, noradrenalina, só que a mesma molécula, o que muda é que um é hormônio e o outro é neurotransmissor. Um é produzido pelos rins a norepinefrina pelo hipocampo. Pelo hipotálamo, perdão. E o hipocampo ele tem a responsabilidade da construção de memória. Você tem memória executiva, memória curta, memória de longo prazo. O que vai definir a construção das memórias? Alta valência emocional. Quando você tem uma alta valência emocional, aquela memória que, às vezes, ela poderia ser uma memória de curto prazo, ou que nós chamamos também de escritório, ela passa a ser uma memória de longo prazo porque ela teve uma alta valência emocional, teve um significado emocional que gravou. Né? Tem situações que você aprende uma vez só e não esquece mais. Quando nós vamos para a palavra, tem textos que você lê, se identifica assim, de tal maneira, porque a emoção está presente na parte fisiológica, né? Tem a parte espiritual, mas tem a parte fisiológica. A emoção está tão presente que você grava, você decora aquele texto bíblico, porque ele falou com você de uma maneira especial, num momento especial, e ali você foi edificado de alguma forma. Então, aqui estão os elementos básicos, né, da construção desse coração emocional. E onde é que ele está situado? Na mente. Né? Nós precisamos entender. E a palavra diz, de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas, as decisões da vida. E nós precisamos entregar esse coração, que nós temos que guardar, nas mãos do Senhor, para que nós tenhamos a cada dia um comportamento que glorifique o nome do Senhor. Amém. Pastor Orlando citou agora sobre as emoções, sobre como lidar com elas, e eu lembrei aqui de uma experiência de um jovem, ele no seu primeiro emprego, e ali havia todo um receio, né? Será que eu vou ser efetivado? Será que eu serei aprovado? E ele foi orar ao Senhor. Ele orou ao Senhor, colocou ali a sua necessidade, que ele precisava de ser efetivado, e ele pediu ao Senhor uma palavra. E quando o pastor Orlando citou que nós gravamos algum texto da palavra, né, em momentos até de emoções,
ele, ao abrir a palavra do Senhor, ele pediu ao Senhor uma palavra, que o Senhor falasse com ele através da sua palavra, porque aquele momento era um momento para ele especial e os seus colegas, eles tinham experiências já na área e ele era recém-chegado. Mas ao abrir a palavra, o Senhor disse para ele assim: eis que eu estou contigo como um valente terrível. Aquilo fortaleceu sua alma, seu coração. Ele trabalhou ali, confiado na palavra, e foi efetivado e ficou muitos anos naquela empresa. Eu não vou dizer quem é, mas ele nunca esqueceu. Ele nunca esqueceu. Amém. Foi edificado. Foi edificado, sem dúvida, e nunca mais esqueceu a palavra. Pastor Orlando, nós vemos também na palavra de Deus sobre 4 exemplos, né, que a palavra nos cita, de uma mesma casa, de uma mesma família, porém com o coração, né, o sistema límbico, o coração ali diferentes. Né? Nem todo ser humano é igual. Aliás, cada ser humano é um indivíduo único, isso, não é mesmo? Verdade. Numa mesma família, nós vemos ali Davi, né, e seus filhos, Absalão, Salomão e Roboão. E Davi, por exemplo, a palavra fala, né, um homem segundo o coração de Deus, que o Senhor diz: achei a Davi, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Isso é maravilhoso, é o nosso desejo, né? Ter um coração segundo o coração do Senhor, porque o caminho do Senhor, ele é um caminho de delícias, né? O caminho do Senhor é um caminho maravilhoso, a vontade do Senhor é perfeita, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas nós vamos ver já Absalão. A palavra fala que ele furtava o coração dos homens. Ele ficava ali à beira do caminho e chamava: vem cá, olha. Né? E ele, o rei não vai te atender. O rei não vai te atender, né? Eu atendo. Então, ele furtava o coração dos homens. Salomão, ele orou, ele falou, o Senhor disse a ele, né, pede o que quiser. Ele poderia ter pedido riqueza, vitória sobre os seus inimigos, mas ele pediu: Senhor, dá-me sabedoria. Para governar o teu povo. A sabedoria está aqui. A sabedoria ele pediu para governar o povo do Senhor. Então, era a dependência do Senhor e querer fazer também a vontade do Senhor. Dá-me sabedoria para governar o teu povo, para entrar e sair do meio do teu povo. E nós vamos ver também Roboão. Roboão, ele não preparou o seu coração. E a Bíblia registra isso de uma maneira direta e maravilhosa, né? E Roboão fez o que não glorificava o Senhor, porque não preparou o seu coração para servi-lo. Exatamente. Então, como nós dissemos, cada indivíduo ele é único. Mas a palavra ensina a todos, né, guardar o coração. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. O resto é consequência daquilo que está dentro. A palavra diz assim: a boca fala do que o coração está cheio. O seu comportamento é fruto daquilo que está no seu coração. Perfeito. Lembrando, mais uma vez, o coração está aqui. Ó. Esse coração que a Bíblia fala está aqui. Amém. Bem, estamos chegando ao término deste programa. Mais uma vez, queremos agradecer a presença do pastor Orlando. Eu que agradeço. É uma alegria poder compartilhar com os irmãos, com aqueles que nos assistem, né, esse conteúdo que é tão relevante para nós. Amém. E aqueles que nos assistem, fica aqui o nosso convite para que participe conosco do próximo programa, que terá como tema hormônios e neurotransmissores. A todos, a paz do Senhor.